Bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre a competição regulatória que o Ministério da Economia está implementando. Turma, em primeiro lugar, uma explicação sobre a máquina pública. Mesmo o Ministério da Economia, formado pelo Paulo Guedes, com toda a liberdade, o presidente, muito bem, deu a ele autonomia para decidir toda a sua equipe, a autonomia para trabalhar, consolidou uma série de ministérios e outras agências e muitas vezes, mesmo as reformas que o Paulo quer passar, não passam porque são obstaculizadas pela máquina pública, em geral formada por juristas e economistas que podem vir desde lá de trás, concursados e tal, desde o governo Fernando Henrique, passando Lula, Dilma, que contratou muita gente, né, Temer, etc., que estão lá há muito tempo e que podem barrar avanços. Muitas vezes pensando com o interesse do Brasil, mas com uma cabeça, como eu coloquei no meu artigo da Folha, são burocratas que têm obsessão por controle, resistência à modernização, desconfiança da boa-fé do cidadão e apego fetichista a papéis, despachos e carimbos. Ou seja, muitos obstáculos que acontecem no Brasil não vêm da opinião pública, nem vêm do Congresso, podem vir da máquina pública, desse pessoal que está aí há muito tempo. Então, a equipe do Paulo Guedes sofre como a equipe lá do Eliot Ness, muito bem retratada no filme Os Intocáveis, que lida com aquela busca para prender, para parar o Al Capone na época que existia a proibição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. E o Eliot Ness percebe que ele está sendo sabotado pela própria polícia que está no bolso do Al Capone e, portanto, ele tem que trabalhar com uma equipe sozinha, escondidinha, e aí com a sua meta. Então a equipe do Ministério da Economia muitas vezes é sabotada também pela própria corporação interna. Mas a competição regulatória é algo que existe em muitos países do mundo e basicamente significa que uma norma interna, uma norma do Inmetro, da Anvisa, etc., poderia ser desconsiderada e adotada internamente uma norma que seja já adotada internacionalmente por uma organização privada ou pública de respeito, de reputação internacional. Isso é disso que se trata a competição regulatória. E na semana retrasada, portanto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 10.229, que passa a valer a partir de junho e que determina que nos casos de regulamentações no âmbito brasileiro que estejam desatualizadas por conta de inovações tecnológicas, etc., o brasileiro, o consumidor e a empresa brasileira vai poder adotar a norma internacional desses institutos internacionais reconhecidos como IoT, a ISO, né? Todo mundo conhece a ISO para processos industriais, mas eles são para diversos outros processos, até para a educação eles têm normas, o Codex Alimentares, tudo isso em substituição a regras do Inmetro, regras da Anatel, regras da Anvisa. Né? Então, esses órgãos nacionais, desde que sejam peticionados, notificados pelo cidadão e pela empresa, eles têm até 6 meses para atualizar a norma às melhores práticas internacionais. Caso contrário, você, cidadão, pode usar perfeitamente e a empresa também poderá usar esses produtos, importar esses produtos usando a norma internacional. É um avanço incrível. Isso afeta vários casos. E aqui eu posso citar, por exemplo, a melatonina, que é muito usada, muito recomendada para distúrbios de ansiedade, distúrbios do sono, para diabetes, inclusive, e que nos Estados Unidos e em muitos países da Europa é vendida livremente, mas não é vendida livremente no Brasil. E, inclusive, Lyme disease, doença de Lyme, também se recomenda melatonina, e no Brasil você não consegue obter, só se você fizer
Nem importar pode a melatonina externa. Você tem que mandar fazer com uma receita médica especial numa farmácia de manipulação. É quase impossível ter melatonina no Brasil. Outro exemplo são as pesagens em estrada, que os caminhões são obrigados a parar de tempos em tempos, e aí não só se perde tempo, como se fica sujeito a uma eventual corrupção ali pelo contato com os fiscalizadores, quando no exterior todo mundo usa as balanças dinâmicas, que o caminhão passa em movimento e não precisa parar e já se verifica. Só que no Brasil essa balança dinâmica é proibida, porque ela não é exatamente precisa na última vírgula, mas para exemplos como esse de pesagem em estrada, você não precisa estar até a última vírgula do peso correto. Então, isso é uma bobagem da regulamentação brasileira que está também desatualizada. Um exemplo que também me chocou bastante é o do Apple Watch, o novo Apple Watch, que tem uma função como se fosse um eletrocardiograma de um ponto só. Ele te dá a senoide, você pode detectar arritmias como um eletrocardiograma. Claro que o eletrocardiograma tradicional tem vários pontos, 6, 7, 8 pontos, não sei. E aí você tem um eletrocardiograma bem simplificado para te dar uma ideia. Em 30 segundos ele te plota isso no seu celular, no relógio, manda para o seu celular. E isso é considerado para a Anvisa um dispositivo de saúde, portanto, regulado pela Anvisa, soberania dela, e ela proíbe. E ela proíbe da seguinte forma: ela proíbe a Apple de disponibilizar essa função no Brasil, então a Apple tem que ir lá e bloquear essa função, mas a Anvisa tem essa questão da soberania nacional e de sua soberania tão forte que ela diz o seguinte: não, se o gringo vier para o Brasil e quiser usar aqui, ou se um brasileiro, na cabeça deles, aquele brasileiro esperto na cabeça da Anvisa, aquele brasileiro espertinho que quer ir lá fora e trazer e usar aqui, como se ele fosse fazer isso para usar o eletrocardiograma. O Apple Watch tem 1000 funções. Mas a Anvisa, para pegar esses caras que eles acham que estão querendo driblar as regras da Anvisa, obrigam a Apple a instalar, a usar o geolocalizador específico para essa função, para ter certeza que o sujeito se está no Brasil. Se estiver no Brasil, é obrigado a bloquear, ainda que esse relógio tenha sido comprado lá fora com a função habilitada. Essa é a cabeça do nosso regulador estatal, desses cartéis que são as agências reguladoras, que são cartéis que controlam aí, que regulam as empresas do setor, mas na verdade a maior parte das vezes é formada por gente que é do próprio setor. Então é um cartel interno para bloquear, fazer uma reserva de mercado contra inovações, como acontece no caso do Apple Watch. Por isso eu acho que o ritmo dos resultados do Ministério da Economia deve ser ditado pelos liberais, pelo Paulo, por sua equipe, e não pelos sabotadores do avanço, os veteranos da máquina pública que ficam procurando pelo em ovo para obstaculizar avanços de melhores práticas que já são adotados internacionais, enquanto o Brasil fica aqui atrasado, o resto do mundo já está adotando produtos e serviços muito mais modernos que já foram comprovados de ser seguros, eficientes, etc. Aqui a gente prefere ficar proibindo, buscando pelo em ovo, porque o burocrata também não quer botar o nome dele, sempre acha que vai dar problema para ele, prefere não avançar. E se tudo depende de Brasília, como acontece no Brasil, isso não adianta. Agora, o Guedes sabe muito bem, pelo o track record dele, pelo desempenho que ele tem tido, fantástico, ele sabe muito bem que o Brasil tem compromisso com a urgência e não com esse formalismo da burocracia, formalismo de papel que é perfeito no que está escrito, mas que não permite o avanço e não aterrissa no Brasil real que todos nós queremos, que permita aí a liberdade dos brasileiros, né, e o progresso para que a gente realmente alcance o país que a gente queira. Então, a liberdade pede o abre alas, mas essa máquina teima em atravessar o samba. Abraço a todos.